Hoje eu não estou aqui para te ensinar, e sim para compartilhar com você algo que eu vivi agora há pouco e que me fez lembrar que crescer dói. Foi dia do arraiá na academia, onde eu faço aula de dança semanalmente. Esses tipos de comemoração ainda são assim muito, como que eu posso dizer, desconfortável para mim. Antes de continuar falando sobre esse arraiá, eu quero te levar lá para minha infância. Quando eu tinha por volta de 13 anos, eu sempre fui uma aluna muito dedicada, né? Sempre fui aquela criança que gostava de aprender, que gostava de observar o professor, sabe? E sempre que ele tinha alguma pergunta para mim, eu tinha a resposta. Eu era aquela aluna que se destacava por entender como que ia colocar cada palavra, como que ia fazer a capa do trabalho, como que ia começar a falar de tal assunto, dependendo do trabalho que a gente fosse fazer. E eu me destacava por isso. Eu também me destacava pelo comportamento, porque eu era aquela pessoa que não queria incomodar, que eu não queria ser chamada a atenção. Eu queria ser tipo a CDF da sala, como falam. Nesse dia de receber o tal do prêmio, né? Que eram livretos, eram algumas coisinhas que incentivava a criança a cada vez mais se desenvolver, né? Dar o seu melhor ali na classe. Eu, para receber esse prêmio, eu teria que estar lá comemorando, né? Participar daquela festinha que as escolas fazem. E eu não me sentia bem, né? Porque para mim, todas as pessoas daquele momento ia estar me julgando, me criticando, me olhando. E na minha cabeça, o julgamento naquela época era do tipo: nossa, como ela é feia, como o cabelo dela é feio, como ela é sem graça, como ela é quieta, como ela é chata. Esse tipo de coisa fazia com que eu me fechasse, né? Com que eu não me enturmasse de verdade no momento de comemoração, mas no momento de ser a aluna, de ser a colega de classe, para fazer a atividade direitinho, para fazer os exercícios que precisavam ser feitos, eu estava ali, eu estava presente, eu me dedicava 100%. Mas na hora de comemorar, de socializar com a turma, com os professores, eu me travava, eu me sentia invadida, né? É como se existisse ali duas pessoas, né? A aluna e a menina de 13 anos que não queria socializar, que não queria estar ali em contato com todas aquelas pessoas. E nesse dia, a minha avó brigou comigo, brigou feio. Inclusive, ela até me bateu. Ela falou assim pra mim: filha, você precisa deixar de ser bicho do mato. Você tem que ir. Suas colegas tá lá. E nesse dia eu lembro que eu ganhei uma presilhinha, né, de uma colega de classe minha. E minha avó dizia que essa colega gostava de mim de outra forma, e não era. Essa era uma menina assim que a gente fazia sempre trabalhos juntas, né? Sempre a gente tinha mais conexão na sala de aula. E o engraçado é que quando eu comecei nessa turma, ela sentava lá atrás, igual eu também, né? Sempre gostei de ficar mais atrás para observar como que tá acontecendo tudo. E essa colega, ela se chama Regenilda. Eu espero que um dia ela possa me reencontrar, seja na rede social, seja aqui no YouTube, porque eu sinto muita saudade dela. Eu não era muito de sorrisinho, não era muito de cumprimentar as pessoas, sabe? Eu era uma pessoa muito calada, muito assim, fechada mesmo. Eu lembro que a nossa amizade começou aí. Ela falou pra mim: você parecia ser tão metida, você parecia ser tão exibida. Aí eu olhei pra ela e falei assim: tá vendo? Eu não sou nem metida, nem exibida. E nesse dia ela me deu muito apoio, sabe? Eu cheguei lá na festinha da escola com os olhos inchados, porque eu tinha chorado muito. Eu não queria ir de jeito nenhum. Eu não queria estar lá comemorando a festinha.
Embora eu fiquei feliz de ter recebido esse prêmio, né? E, inclusive no ano seguinte fui contemplada novamente, mas aí por uma questão de beneficiar todos, né? E não priorizar apenas uma pessoa. A professora conversou comigo também e falou: olha, Tamires, esse prêmio agora vai para essa outra aluna, a gente vai beneficiar e premiar outras também, para que elas se sintam bem também. E eu entendi, né? Ficou tudo bem. E talvez esse acontecimento não tenha sido o motivo por eu ter me sentido dessa forma que me senti hoje. Talvez ela possa me trazer dores que ainda carrego dentro de mim e que precisam ser olhadas com outros olhos. Eu faço fit dance e dança do ventre. Que desafio, hein? Porque assim, eu não sei nenhuma coisa e nem outra. O que acontece é que no arraiá existe aquela coisa do socializar, né? De estar ali, conversa um pouquinho com um, conversa um pouquinho com o outro. O espaço já fica assim mais aberto, né? Eu consigo ser mais vista, ser mais notada, então eu percebo que as pessoas estão mais me olhando, e aí nesse momento entra essa Tamires de ficar se policiando, ficar olhando se, ai, será que estão olhando para mim? Será que estão falando do meu cabelo? Será que estão falando da minha roupa? Nossa, eu tô muito arrumada, né? O pessoal não tá tão arrumado igual eu. Será que estão falando que eu me arrumei demais? E são, assim, pensamentos sabotadores, né? Que tentam nos travar e nos paralisar. E, assim, ninguém me maltratou em momento algum, as pessoas super educadas. Eu falei com algumas pessoas, cumprimentei algumas, porque é um ambiente que eu ainda estou começando a conhecer as pessoas. Não tem nem, acho que não tem nem um mês que eu comecei a participar dessa turma, justamente para me desafiar a estar com outras pessoas, para me colocar nesse movimento de participar, né, de socializar, porque eu sou muito fechada mesmo, eu tenho essa coisa de me sentir melhor quando eu estou sozinha, sabe, de me sentir melhor na minha companhia, mas a gente vive em sociedade, né? Vivemos com outras pessoas, né? A gente tem que sair para trabalhar, a gente tem que sair para viver, né? Seja para fazer compra no mercado, para ir à feira, ir ao açougue, enfim, a vida necessita dessa sociabilidade, né? E eu me sinto muito, como que eu posso dizer, desconfortável. E eu tenho certeza que muita gente se sente assim, mas não consegue falar sobre isso, porque tem também aquele julgamento de: ah, mas você tem que socializar, você tem que estar com pessoas, você tem que ir em tal lugar. E aí eu linko com essa menina de 13 anos, né? Porque a menina de 13 anos, ela era obrigada, ela era comandada por outra pessoa, né? A mulher de 38 anos, eu escolho se eu quero estar em tal lugar ou não. Então, eu me coloco nessas situações para me desafiar, para que eu entenda, poxa, por que eu estou me sentindo assim? Será que realmente essas pessoas estão falando da minha vestimenta? Do meu comportamento? Será que eu estou muito dura? Será que, enfim, são questionamentos que fazem com que eu vou me autoconhecendo. Então, a partir do momento que a mulher de 38 anos decide estar em algum lugar, ela decide com a certeza de que talvez não vai ser confortável, né? Mas que ela necessita desses desconfortos para que ela possa crescer, porque crescer dói. Infelizmente, crescer não é bonitinho, não é gostosinho. E nesse arraiar de hoje, eu segurei esse desconforto, sabe? Eu fiquei ali, eu percebi que eu estava começando a comer além do que eu tinha vontade, comer mais como um escape, sabe? Como se fosse uma fuga.
E eu percebi isso em mim e comecei a me perguntar por que que eu tô aqui? Por que que eu tô fazendo isso comigo, né? E aí comecei a observar as pessoas também, sabe? Estavam se divertindo. Ninguém estava ali incomodado com a minha presença ou com todos os olhos voltados para mim. A minha cabeçona é que estava ali, ó, o tempo todo pensando que eu estava sendo analisada, que eu estava sendo questionada. E não estava. E acontece muito disso, né? Da gente começar a comer em excesso, começar a se coçar, começar a querer teclar no celular, começar a falar com alguém no celular para se sentir protegida, né? No meu caso, eu sentia aquela necessidade como se eu precisava me proteger de alguma forma. É também uma forma da gente se questionar, né, como mulher, né, principalmente a mulher preta, que ela tem muito essa coisa do se sentir abandonada, né, se sentir rejeitada, se sente muito sozinha. E isso vem muito de lá de antigamente, né, do machismo, da escravatura, vem também da elite, sabe? Porque assim, a mulher preta tem uma pesquisa que já fala que os homens eles preferem a preta para o sexo, né? E a mulher branca para status, para casar, para estar com ela, para formar uma família com ela. Então tem essa coisa também da sexualização do corpo com a mulher preta, né? E quando eu vi aquelas meninas dançando ali, inclusive na sala só tinha, se eu não me engano, duas pessoas pretas, que era eu e mais uma outra moça, que eu até a elogiei, né? Falei que ela estava muito bonita. E eu sou uma pessoa que eu me arrumo muito, mas não para impressionar outras pessoas, porque eu quero me sentir o máximo de bem possível comigo, com o meu corpo. Eu quero me sentir bem o suficiente para quando chegar nesse momento, eu não ter aquelas amarras de, ai, será que realmente eu tô bonita? Porque assim, não me importa se o outro vai me achar bonita ou feia, embora aqueles pensamentos de, ai, será que estão me julgando, eles surgem, sabe? O que importa é como eu tô me vendo. E às vezes eu acho que eu tô muito arrumada para o ambiente. Às vezes eu acho que eu tô muito enfeitada para o ambiente, mas não é uma questão de se enfeitar para impressionar. Eu me sinto melhor quando eu estou bem arrumada, bem apresentada. Às vezes essa menina de 13 anos ainda esteja aqui comigo. Talvez ela ainda esteja pedindo para que eu, a mulher de 38 anos, saiba lidar com essas interferências, né? Que essa mulher de 38 anos saiba conduzir essa menina de 13 anos, não impondo para ela que ela tem que estar em tal lugar, que ela precisa estar em tal lugar, entendeu? Então, a Tami de 38 anos, ela precisa olhar para essa menina de 13 anos e dizer: tudo bem, a gente vai ficar aqui se a gente quiser. E se a gente não quiser, a gente pode sair. E tá tudo bem. E é isso que às vezes nos paralisa, né? Porque tem essa coisa do ter que, né? Do precisar de, precisa estar com pessoas, precisa ir em tal lugar. Mas até que ponto isso é saudável, né? Para mim, até que ponto isso é saudável para você que está me ouvindo aí do outro lado, me assistindo. Às vezes a gente se coloca assim em alguns desafios, né? Às vezes a gente se coloca em situações para nos perceber, mas é preciso ter aquele cuidado, sabe? Ter aquele cuidado de se colocar num ambiente que você não vá se violar, não vá se violentar, né? Numa forma de tentar fazer você caber, né? Existem muitas situações onde a gente tenta caber, onde a gente tenta pertencer. Claro que na academia ainda é um processo, né?
ainda estamos se conhecendo, ainda estamos em um processo de desenvolver ali um vínculo, uma amizade ou não. Mas, por exemplo, quando ter essas questões, sempre olhar e perguntar: faz sentido estar aqui? Por que que eu estou aqui? O que esse momento me proporciona de positivo e o que é que eu posso aprender com isso, né? Porque às vezes a gente se coloca em situações que não são tão favoráveis, que não são tão saudáveis, né? Porque essa coisa da comparação também acontece, sabe? Ah, porque a mulher para ser empoderada, ela precisa dançar de tal jeito, ela precisa estar em tal jeito, mas a gente precisa ter o cuidado de pensar que talvez não seja assim. Talvez para você ser empoderada, você também precisa olhar para você com carinho, olhar para a criança que você foi. Seja a menina de 13 anos, como no meu caso, seja uma menina um pouquinho mais nova, né? E se acolher, né? Pegar essa criança e olhar para ela e dizer: olha, tá tudo bem ficar aqui, mas se não der para ficar aqui, vamos sair daqui, entendeu? É uma forma de nos colocar diante de quem nós somos, né? É uma forma de nos acolher de verdade. Então, o que eu quero trazer com todo esse relato aqui é que a gente não precisa se violentar, se abandonar, se agredir para poder caber, né? Para corresponder a uma sociedade ou a um grupo de pessoas. A gente pode ser quem nós somos mesmo. Por exemplo, fazer as nossas escolhas, né? Correspondendo à nossa realidade. Porque crescer dói realmente, mas essa dor, ela não precisa ser algo imposto, sabe? Ela não precisa ser obrigado, não precisa ser na força. A gente não precisa ter o tempo todo armaduras. A gente não precisa, por exemplo, tentar forçar ser o que a gente não é. Com esse vídeo, eu desejo para você que a partir de hoje, que você se olhe, se acolha como essa mulher que você é e não como a menina que precisou ser obrigada a estar em lugares, a fazer coisas. Se olhe como essa mulher que tem a autonomia de decidir aonde você quer estar, como você quer estar, o que você quer sentir. Porque às vezes vai vir sentimentos e pensamentos que são apenas sabotadores, mas às vezes esses mesmos pensamentos e sentimentos sabotadores vão te fazer refletir e vão te fazer olhar para você com um olhar mais carinhoso, com um olhar mais fraterno, com um olhar de acolhimento. Desejo do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te trazido assim alguma luz, né? E que você possa compartilhar, se você quiser, com alguém que precisa ouvir essa mensagem, que precisa se apropriar de quem ela realmente é. Gratidão e até o próximo vídeo.